Uma das palavras bíblicas que mais geram dúvidas entre os cristãos é a palavra inferno. E com isso surgem várias perguntas sobre esse assunto. Será que o inferno é real? Onde é o inferno? Qual a sua localização? O inferno é literalmente um lugar de fogo e enxofre? O que são as portas do inferno? O inferno é uma eterna separação de Deus? Quem irá para o inferno? O inferno é real? E muitas outras perguntas. Hoje iniciaremos um estudo mostrando esse conceito de inferno. Ele está presente em várias religiões, na mitologia e nas filosofias. Para uns, ela representa a morada dos mortos indistintamente. Para outros, ela representa um lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas más. A origem do termo inferno é latino infernum, que significa as profundezas ou mundo inferior. Origina-se da palavra latina pré-cristã inferus. Para que possamos conhecer um pouco mais sobre o inferno, precisamos analisar alguns termos usados nas Bíblias judaicas e cristãs. Os principais termos são Sheol, que é de origem hebraica, Hades, que é de origem grega, e Gena, também de origem grega. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pastor Adilson e quero te convidar a deixar aquele like abençoado e a se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho aqui embaixo. Muito bem, antes de responder essas perguntas, vamos analisar o significado de cada um desses termos. Primeiro, Sheol ou Seol. O termo Seol não se refere a um local individual de sepultamento ou túmulo, mas a sepultura comum de toda a humanidade. A Enciclopédia Britânica comenta que na maior parte do período do Antigo Testamento, os israelitas imaginavam o Seol como sendo a grande democracia de todos os mortos. O Seol estaria localizado em alguma parte debaixo da terra. A condição dos mortos era uma condição sem dor ou prazer. Nem a recompensa para os justos, nem o castigo para o iníquo estavam relacionados com o Seol. Tantos os bons quanto os maus, tiranos, reis e órfãos, todos dormiam juntos sem ter consciência uns dos outros. A palavra hebraica Sheol ocorre 65 vezes no texto hebraico principal. Porém, na tradução feita por João Ferreira de Almeida, a palavra Sheol foi traduzida 28 vezes como inferno. Nos tempos do Antigo Testamento, ela se referia simplesmente à habitação dos mortos e não sugeria nenhuma distinção moral. Veja o que a Bíblia diz sobre o Seol. Em Eclesiastes 9:5 diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, o Seol se refere a um lugar de inconsciência, sepultura comum para toda a humanidade. No Salmo 6, verso 5, diz assim: porque o Seol não há esperança de ti, no sepulcro quem te louvará? Em Isaías 38:18 diz assim: no Seol não se pode louvar, nem a morte glorificar. Se você prestou bastante atenção, nenhum desses versículos diz que no Seol as pessoas estão separadas de Deus, pois a própria Bíblia diz que Deus está no Seol. Como assim, pastor? Acompanhe comigo o que diz Provérbios 15:11. Ele diz assim: o Seol e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Do Salmo 139, verso 8, diz assim: se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha morada, eis que tu ali também estás. Para finalizar a definição de Seol, em Jó capítulo 14, versículo 13, Jó
para acabar com o seu sofrimento, ele orou a fim de poder ir para o Seol. É isso mesmo, porque ele sabia que no tempo determinado Deus o tiraria do Seol através da ressurreição, ou seja, tiraria da sepultura. Acontece que todos esses versículos que eu citei, a palavra Seol foi traduzida como inferno, dando a falsa interpretação de separação de Deus. Pois para os cristãos, quando se fala em inferno, já se pensa em condenação, sofrimento eterno. Com isso concluímos que Seol não tem nada a ver com a palavra inferno, e sim sepultura, habitação dos mortos, onde todos iremos. Alguns intérpretes da Bíblia concluem que Seol é o local onde todos que morrem vão, inclusive o Senhor Jesus quando foi sepultado. A Bíblia mencionou que ele não foi esquecido no Seol, mas ressuscitou ao terceiro dia. Porém, alguns teólogos veem essa ideia de Cristo ao Seol para tomar o lugar de cada ser humano que estava destinado à morte eterna. De acordo com o renomado teólogo Herman Bavinck, ele afirma que a palavra Seol ou Hades mudou gradualmente o seu significado, pois a afirmação de que Cristo desceu ao inferno só poderia surgir numa época em que essa palavra ainda tinha o sentido de mundo após a morte e ainda não tinha sido traduzida como inferno, pois a ideia que Cristo desceu ao inferno em nenhum lugar é encontrado nas escrituras sagradas e nem ocorre nos escritos cristãos mais antigos. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No texto original em hebraico, no lugar de inferno, aparece a palavra Seol, que vertida para o grego tornou Hades. Em Isaías 38:10, Ezequias, quando estava para morrer, disse assim: ir-me-ei às portas do inferno, já estou privado do resto dos meus anos. No texto original, a palavra traduzida como inferno é Seol, que significa sepultura. Portanto, em Mateus 16, quando Jesus disse a Pedro que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja de Cristo, ele quis dizer que os poderes da morte não prevalecerão contra a igreja. Por isso, torna-se evidente que a promessa de Jesus de vitória sobre o Hades significa que suas portas vão se abrir para libertar os mortos, os membros da igreja, por meio da ressurreição, assim como se deu com o próprio Cristo Jesus, visto que o Hades se refere à sepultura comum de toda a humanidade. Jesus penetrou aos portões do Hades quando foi sepultado por José de Arimateia. Em Atos 2:27, Pedro fala sobre Jesus assim: pois não deixará a minha alma no Hades? Quando Jesus ressuscitou, Jesus do Hades, dali em diante, por meio do poder da ressurreição, ele é o detentor das chaves da morte e do Hades, que traduzido foi como inferno. Nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Para que essa mensagem não fique muito longa, nos próximos programas iremos falar sobre os termos Hades e Gênero. E aguarde as respostas para as perguntas do início dessa mensagem. Se você chegou até aqui, responda nos comentários, de acordo com o que você já aprendeu, o que é Sheol ou Seol. Tá bem? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.